Boa noite, que alegria, meus irmãos, minhas irmãs, estarmos reunidos e unidos nessa noite toda especial, vendo um pouquinho, né? Mas é uma alegria enorme nós estarmos aqui para esse bate-papo, para essa partilha, para esse momento tão importante na nossa vivência de fé, na nossa vivência carismática. Né? Então, você que já está chegando nessa live, seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje nós vamos tratar do tema resgatando a prática dos carismas, algo tão importante na vida da igreja, também que faz parte do DNA da renovação carismática, da nossa identidade. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Deixa aí o seu nomezinho, a sua paróquia, sua pastoral, o seu movimento, para que possamos te identificar e te acolher melhor. Já estou vendo aqui que tem já 2 pessoas na sala. Sejam bem-vindos. Não é que alegria ter você, querido irmão, ter você, querida irmã, conosco nessa noite toda especial. Você também que está chegando, pode deixar aí nos comentários o seu pedido de oração, deixar também a sua pergunta, a sua dúvida em relação a esse tema que nós vamos estar falando neste dia, né? Com uma presença toda especial. Daqui a pouco nós vamos acolhê-lo, né? Mas já quero acolher aqui a Janete Cássia. Boa noite, Janete. Janete aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Nilópolis, do SCC. Seja bem-vinda, Janete. É uma alegria enorme. E já vou pedindo a vocês que vá compartilhando essa live com seus contatos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Convida aí a sua pastoral, a sua família, o seu movimento para viver conosco esse momento de graça da parte de Deus. E queremos, então, né, acolher aqui já o nosso convidado nessa noite, o padre Ricardo Nunes. Boa Boa noite, padre. noite. Sua bênção. Boa noite, Joelso. Deus abençoe. Boa noite para vocês que estão chegando também para esse momento, essa live. É uma alegria a gente poder estar junto também nesse projeto agora de se tornar próximo em meio à pandemia, né? Uma forma da gente evangelizar, uma forma da gente falar das coisas de Deus. E aqui, então, hoje trabalhando um tema que é muito caro a nós, como Renovação Carismática, que são os carismas, né? Aquilo que não é próprio nosso, nós não somos proprietários dos carismas, como Renovação Carismática, mas carismas que são dados para a igreja, né? Então nós vamos entender um pouquinho disso também hoje na nossa partilha. Muito obrigado desde já pelo convite, né, para que a gente possa aí partilhar hoje um pouco sobre a nossa experiência e crescermos juntos também na prática dos carismas, né, na vivência concreta dessa efusão do Espírito que recebemos quando fomos batizados por ele também. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida, e você que também já está chegando e participando dessa live, muito obrigado pela sua presença também. Amém. É muito bom, padre, a presença do Senhor aqui conosco. Né? Queria que o senhor falasse qual é a paróquia que o senhor está atuando nesse tempo, está trabalhando como pároco, qual é a sua atribuição enquanto membro dessa corrente de graça. O senhor tem uma função específica conosco, Renovação Carismática em Nova Iguaçu. Seria bom o senhor falar um pouquinho para nós. Isso. Então, primeiramente, né, sou padre aqui na Diocese de Nova Iguaçu há 11 anos, né, minha família é toda de Nova Iguaçu, então sou padre aqui. Atualmente estou na paróquia Cristo Ressuscitado, em Santa Eugênia, aqui no centro de Nova Iguaçu. Então, a paróquia que me acolheu desde o dia 9 de fevereiro. Tivemos pouco tempo, né, de convivência, porque logo depois começamos a pandemia e todo esse distanciamento que foi necessário, mas estamos aqui, né? Sou pároco, então, dessa paróquia, uma realidade nova, depois de ter trabalhado em Belford Roxo por 5 anos. Então, nessa caminhada, estou aqui, né, agora no centro da cidade, atento àquilo que a palavra de Deus nos diz. Deus habita na cidade, né? A gente está descobrindo aonde Deus habita também. Além de ser pároco, né, da paróquia Cristo Ressuscitado,
sou chanceler da Cúria, né? Muitas pessoas perguntam assim, mas o que é isso, né? O que é ser chanceler? Um secretário, né, geral da diocese, cuidar dos documentos, das publicações oficiais. Então, juntamente com o bispo, a gente cuida de todos os documentos oficiais da diocese e também os arquivos históricos da diocese. Então, sou o secretário do bispo, né, geral da diocese, ajudando também nessa dinâmica do governo diocesano. E já há algum tempo estou como assessor da Renovação Carismática Católica, que é uma grande alegria para mim, porque eu bebi dessa fonte na minha adolescência, no início da minha juventude, e sempre digo que a minha vocação ao sacerdócio vem também pelo influxo da graça do batismo no Espírito. Então, ele me chamou dentro de um grupo de oração também, que é muito conhecido de alguns, que é o Luz de Cristo, em Austin. Então, ali eu fiz a experiência do batismo, a gente vai falar disso hoje, né, do batismo no Espírito Santo, e ali, então, eu também senti esse meu chamado. Então, estou como assessor da Renovação Carismática e acompanhando, né, tudo aquilo que é próprio desse movimento também aqui na Diocese. Então, é um tempo de graça para o meu ministério também ser assessor desse movimento e estar próximo de onde um dia eu bebi da fonte, né, da graça também desse movimento. Então, um pouco só muito esse. bonito, né, padre, a história do senhor, porque hoje eu estava lembrando, né, o senhor é oriundo do Regional 2, não é? Aí de Austin. E é muito engraçado que no período de vocacional do senhor, quando o senhor esteve seminarista, o senhor ficou fazendo um tempo estágio pastoral na paróquia que eu participava, né? A paróquia São Pedro de São Paulo. Então eu pude acompanhar um pouco esse caminhar vocacional do senhor, muito bonito, né? Por sinal, e fecundo na vida da igreja, né? Então é muito importante, daqui a 2 dias a gente vai entrar no mês de agosto, mês vocacional, como é importante a presença de um jovem na vida da comunidade que ali vai descobrindo a sua vocação, né? Claro, hoje a gente não está aqui para falar sobre o discernimento vocacional, mas sempre quando tem um padre falando, há um despertar vocacional no coração de rapazes e moças, até porque o senhor tem isso imprimido no seu chamado, né? Aonde que o senhor passa na sua comunidade, na paróquia que o senhor está, o senhor tem esse zelo por cultivar e cativar vocações. Isso é muito bonito na espiritualidade do senhor. Padre, queria já para a gente entrar no nosso assunto dessa noite, que o senhor, por favor, conduzisse um momento de oração inicial. Nós já temos aqui 23 pessoas participando conosco, tem ex-paroquianos do senhor, tem paroquianos do senhor, tem membros da Renovação Carismática dizendo sua bênção, Padre Ricardo, que alegria, que bom ver o senhor por aqui, enfim. O senhor tem filhos espirituais em todos os cantos da nossa diocese e além diocese. Glória a Deus. Uma alegria, né? Bem-vindo mais uma vez aí quem está online, né? Então vamos iniciar pedindo àquele que conduz a vida da igreja, aquele que é alma da igreja. Eu sempre bato, né, nessa mesma tecla quando falo do Espírito Santo, falo dele como alma da igreja, e é ele que suscita os carismas também em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite um derramamento especial da tua graça sobre cada um de nós. Reinflama os carismas, os dons em nossa vida, pela ação do teu Espírito Santo, para que sejamos uma igreja toda carismática, para que sejamos renovados em ti, testemunhos do teu evangelho, aqui aonde o Senhor nos colocou. Dá-nos, Senhor, coragem para viver esse testemunho que nos leva à oferta de nós mesmos. Então nós te pedimos nessa noite que possa se renovar em nossa vida a efusão da tua graça. Dá-nos, Senhor, a coragem de pedir sempre, sem medo de receber esse Espírito que tudo renova. Tantas vezes não pedimos porque temos medo de mudar, mas nessa noite nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o teu
Espírito Santo. Reinflama o nosso coração com esta chama que aquece, ilumina e que queima a nossa vida. Nós te pedimos nessa noite que em todos os cantos da nossa diocese, em cada uma das nossas paróquias, comunidades, e a outras pessoas de tantos lugares que participarão dessa live, possam sentir a presença do Espírito, que sempre ilumina e aquece a vida da igreja. Venha, Espírito Santo, sobre cada um de nós, que nunca nos falte essa efusão, que nunca nos falte a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Amém, Padre. Olha aqui, como é bom a gente iniciar esse momento, Padre, orando. E eu já quero lembrar aqui uma coisa. A renovação carismática, né, o movimento eclesial e toda a corrente de graça, nós, enquanto movimento, temos um DNA, uma identidade, né, e a gente vai aprendendo lá nas nossas formações, no módulo básico, que o DNA da renovação carismática, o que identifica a renovação carismática assim, de cara, é a vivência do batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vida em comunidade. E nós estamos vivendo, Padre, nesse tempo, uma moção que é para esse triênio, né, da coordenação da presidência do Vinícius, resgatar, guardar e propagar a identidade da renovação carismática para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Eu queria já, assim, perguntar ao Senhor como podemos resgatar a identidade da renovação carismática a partir desse tripé: prática dos carismas, vida em comunidade e vivência do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, a gente precisa ter essa consciência de que só se resgata algo que foi perdido, né? Se está conosco, não precisa ser resgatado, né? Aí a gente pode lembrar lá até das 3 parábolas, né, que falam da misericórdia: a ovelha que se perdeu, a moeda perdida, o filho perdido. Coisas que precisaram ser resgatadas, vidas que precisaram ser resgatadas. Então, quando a gente, nesse ano, recebe uma moção em que o primeiro verbo, né, que nós trabalhamos, que vai significar movimento, né, que precisa de um trabalho nosso, que precisa de um empenho de cada um daqueles que fazem parte também, não só do movimento, mas da igreja, é tomar consciência de que nós perdemos alguma coisa. E nós perdemos não somente, e aí volto a dizer, como renovação carismática católica, embora essa seja uma moção para este tempo, dada ao nosso presidente, para que a gente pudesse, então, identificar o que realmente nós, ao longo do caminho, fomos deixando para trás. Então, a gente precisa tomar essa consciência, né, de que perdemos alguma coisa. A renovação carismática tem a sua história, a renovação carismática tem uma caminhada, e a gente sempre gosta de frisar isso, né? Celebrar o tempo, celebrar o início da renovação. Fizemos memória disso a nível mundial, fizemos memória disso a nível nacional, a gente faz memória disso a nível diocesano, paroquial. Um grupo de oração, quando faz aniversário, a gente gosta de resgatar a história, né? Olhar um pouco para trás, mas aquele tempo que nós celebramos é tempo também da gente perceber o que a gente perdeu ao longo dessa caminhada. Importantíssimo, né? Precisamos resgatar aquilo que é genuíno, aquilo que é original, aquilo que deu o pontapé da renovação carismática católica. E aí, quando a gente olha para
isso, o que fundamenta o movimento, o que fundamenta a renovação carismática, a gente percebe que é aquilo que impulsiona a vida da igreja, desde as primeiras comunidades. Então, a renovação carismática ela é um canal, ela é uma torrente de graça, ela é uma via que Deus encontrou para dizer à igreja, não para ser outra igreja, como alguns estão até nos acusando agora nesse tempo, né? Nós não somos outra igreja, nós não queremos formar outra igreja. Nós queremos fazer com que a verdadeira igreja de Jesus Cristo aconteça na sua originalidade, naquilo que é próprio das moções do coração de Jesus, daquilo que ele sentia no coração quando quis fundar a igreja. Então, a primeira coisa é essa vivência do batismo no Espírito Santo, que foi prometido já por Jesus. Aquele que veio para batizar com o fogo. João deu um batismo de conversão, mas Jesus veio para dar o batismo do fogo. Ele veio para dar o batismo no Espírito Santo. Há muitos que contestam isso. Já fui batizado, já recebi o batismo sacramental. Que ideia é essa de ser batizado no Espírito Santo? É a ideia bíblica, está lá na Sagrada Escritura. A gente não está inventando nada. O Senhor prometeu nos batizar com o fogo. Ele quis fazer com que o mundo inteiro fosse incendiado com essa efusão do Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo tem consequências. E as consequências são aquilo que nós vivemos concretamente no nosso dia a dia. E aí me vem muito claramente à memória uma pregação minha numa missa, num retiro de carnaval, em que a gente fez, né, um grande clamor por um batismo no Espírito Santo. E nós sabemos muito bem que no nosso retiro de carnaval tem gente de todas as pastorais, movimentos, grupos, associações, não é um retiro fechado, exclusivo da renovação carismática. E nós fizemos aquele grande clamor, foi algo, né, assim, onde se manifestou realmente ali a presença do Espírito Santo, e no final do meu coração vinha essa moção. Todos que estavam ali, do menor ao maior, haviam sido batizados no Espírito Santo. Mesmo aqueles que não acreditavam no batismo no Espírito Santo. Eles também foram batizados. Porque o Espírito Santo, ele entra onde muitas vezes a porta está fechada, para que justamente comece a trabalhar a partir de dentro. Então, algo que marca também esse tempo para resgatar a nossa identidade é voltar a ler aquilo que São Paulo disse a Timóteo: reaviva a chama do dom de Deus que há em ti. Acho que esse é o princípio desse resgate. Reavivar, reacender, reinflamar a chama que arde no nosso coração. Essa chama do dom de Deus que arde em cada um de nós. Então, nós precisamos pedir essa graça de compreender como que eu posso reinflamar esse dom de Deus. Como é que eu posso fazer para que se reacenda, se reaviva no meu coração esse dom de Deus? Então, é importante a gente voltar. Então, 2 Timóteo 1,6. Anote isso para que você possa rezar depois também em cima dessa palavra. Reaviva o dom de Deus que está em você. Reaviva essa chama da fé que está em você. Então, esse é o primeiro passo. Então, para resgatar a identidade da renovação carismática, e a identidade. Mas quando nós, de São Paulo, para se reacender, para reavivar a chama do dom de Deus, é porque também algo havia sido perdido. Eu não diria isso a Timóteo e àquela comunidade por acaso. Não, ele havia percebido que tinha ficado pelo caminho. Então, há muitas motivações que são originárias da igreja, que estão lá nas bases fundacionais da igreja, que nós precisamos resgatar, que nós
precisamos buscar compreender por que isso é importante, por que eu preciso resgatar, por que eu preciso buscar os carismas que são próprios da vida da igreja, que foram próprios das primeiras comunidades e que são necessários para esse nosso tempo. Então, uma das causas é a perda da intimidade com Deus. Nós, nesse tempo de pandemia, começamos a criar um novo jeito de ser igreja. Claro, novo para esse tempo, mas é uma prática já desde as primeiras comunidades, que são as igrejas domésticas, que são as comunidades que se reúnem em casa e celebram. A Conferência Nacional dos Bispos ofereceu subsídios de celebração, e nós poderíamos fazer isso nas casas nesse tempo de pandemia, quando estava mais forte também. Mas nós redescobrimos, nós resgatamos algo que é a identidade também da igreja. A renovação carismática precisou se readaptar também para ser uma igreja doméstica. Nós fizemos mais coisas online, nós fizemos grupo de oração, fizemos seminário, fizemos vigília. Tantas coisas aconteceram de uma outra forma. No tempo de Jesus não tinha internet. Se tivesse, eles usariam como nós estamos usando agora. Mas por quê? Porque nós precisávamos, nesse tempo, resgatar também coisas que são próprias da nossa identidade. Então, eu ressalto isso. Nós estamos perdendo a intimidade com Deus. Então, às vezes, nós falamos com Deus como com um desconhecido. Deus não quer ser tratado assim. Deus precisa ser conhecido nosso, porque nós somos conhecidos de Deus. Então, tratar da nossa vida com Ele, como nós muitas vezes falamos com um amigo. Hoje, eu falo isso, né, a gente está nas redes sociais, hoje se fala mais da nossa vida no Facebook do que numa capela, do que numa igreja diante da Eucaristia. Hoje a gente expõe muito mais os nossos problemas nas redes sociais do que numa oração pessoal, você e o Senhor. Então nós precisamos resgatar a nossa intimidade com o Senhor. É uma das coisas que o batismo no Espírito Santo traz a nós, ter intimidade com o Senhor. Quem bebe dessa fonte da graça, que é o batismo no Espírito Santo, percebe quanta coisa muda na nossa vida, como que muda o nosso jeito de rezar, como que muda a nossa fome, a nossa sede pela palavra de Deus. Pelo menos na minha época, né, que eu participava de grupo de oração, a gente percebia muito isso. Mas por que a gente tem percebido menos? Porque nós estamos perdendo a intimidade com Deus. As pessoas eram mais sedentas. Né? Quem não tinha a Bíblia chegava nos grupos de oração, né, querendo comprar a Bíblia, e era, quanto mais tinha, mais se vendia. E todo mundo tinha a Sagrada Escritura, todo mundo lia, todo mundo meditava. E hoje, que intimidade eu tenho com o Senhor? Intimidade com o Senhor através da palavra, através da minha oração pessoal, através da participação na Eucaristia. Como que eu posso viver essa proximidade, essa intimidade? Uma outra coisa, né, um outro ponto que eu falo dentro desse resgatar a identidade é a conversão. O batismo no Espírito Santo, ele exige de nós conversão constante. Todos os dias nós precisamos nos converter um pouco. Hoje eu meditava isso, né, à luz da palavra, da liturgia de hoje, quando Jeremias é conduzido à casa do oleiro. E nós ali percebemos, né, o oleiro que trabalhava, parece que a gente se reporta, né, a gente vai junto com Jeremias até aquela casa. E eu, quando lia, né, e meditava pessoalmente essa leitura, eu me sentia dentro daquele ambiente, né, vendo o oleiro trabalhar, vendo o oleiro ter nas mãos o barro que antes não tinha forma nenhuma. Somente no seu coração havia uma forma. O barro não. O barro era bruto. Mas no coração do oleiro já existia o que ele queria fazer com aquele barro. Hoje, no encerramento do nosso retiro, Dom Gilson falava sobre isso. Que quando nós olhamos a imagem do oleiro, descrita por Jeremias,
nós precisamos voltar um pouquinho na história e olhar para o Gênesis, quando Deus também nos criou como um divino oleiro. Nós somos o barro tirado pelas mãos do Senhor para formar o ser humano. E precisamos ver a delicadeza das mãos de Deus ao nos criar. Era só um monte de barro, era só um monte de argila, mas no coração de Deus nós já éramos alguma coisa, e Ele deu essa forma. O batismo no Espírito Santo, a partir do arrependimento, a partir da conversão, é deixar ser remodelado pelo Senhor, porque só Ele conhece a nossa forma, porque Ele nos deu a vida, Ele nos formou com as suas mãos. Então, trago isso presente também, a conversão, aquilo que é necessário, e essa conversão que é pedida a todas as pessoas. E aí, é outra vez, um convite também a gente olhar para a nossa vida e perceber, quando eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, o que mudou na minha vida? O que eu deixei para trás? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que se perguntar, quantas vezes eu voltei caminhando para trás para buscar coisas perdidas, que não valiam a pena buscar, que não valiam o esforço de voltar atrás. Então, o arrependimento, né, a conversão. Então, a gente precisa deixar para trás algumas coisas que são acessórios, para ter apenas aquilo que é essencial. Então, nesse resgate, ressalto isso. A gente precisa tomar consciência de que perdeu alguma coisa. Não somente como renovação carismática, mas como igreja. O que a gente perdeu ao longo do caminho? E aí, então, a gente descobrir a genuína identidade do movimento que nasce pelo batismo no Espírito Santo, para criar cada vez mais uma intimidade com o Senhor, a intimidade com Deus. E através do arrependimento, se deixar remodelar. Então, nesse primeiro verbo, que é o resgatar, destaco isso, né? Esses pontos que a gente pode desenvolver sempre mais, também na nossa reflexão pessoal, pensando, o que eu preciso resgatar mais como essencial? Acessório, a gente deixa para trás, né? Acessório, a gente deixa realmente pelo caminho por onde a gente passou. É muito interessante, padre, essa reflexão que o senhor está trazendo para nós, porque nos remete também a uma vida pessoal, não é? O Vinícius ele fala muito isso para nós, que o batismo no Espírito Santo ele precisa passar pela nossa vida antes de chegar na prática ministerial. Né? Quando o senhor traz essa reflexão que nós precisamos ter isso dentro de nós, uma maior intimidade com Deus, um maior amor à palavra de Deus. Aí eu quero lembrar, o senhor estava lá, foi testemunha ocular, o Papa Francisco, lá na celebração do jubileu, ele perguntava isso à renovação carismática do mundo. Vocês ainda andam com a palavra de Deus? Aí saiu um som assim, sim, aí o Papa dizia, não é o que me parece, porque nós éramos também conhecidos como o povo da Bíblia, que andava com a Bíblia, que levava o grupo, a palavra de Deus para o grupo de oração, que rezava com a palavra, que tinha um momento de oração com a palavra. Então, acho que é muito oportuno isso que o senhor traz, e essa reflexão de uma genuína conversão, porque é muito importante, o senhor falou uma coisa no início, na sua apresentação, que Deus habita na cidade. E o nosso processo de conversão, ele vai se dar nas coisas ordinárias na vida, no lazer, no trabalho, nos afazeres pastorais, é ali que o povo vai ver os frutos dessa graça na nossa vida. Não que a gente tenha que estar mostrando, mas a nossa vida, ela, uma vez mergulhada nessa experiência caudalosa da graça de Deus, ela deve exalar o odor de Cristo aonde nós estamos. O Papa Emérito Bento XVI, ele tem uma frase que me chama muita atenção. E ele falou assim, que em uma das homilias, em 2008, que nós precisamos redescobrir a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. Né? E, de fato, é uma beleza. Não é algo que é próprio só da salvação carismática.
E aí eu trago uma outra frase do Papa Francisco, que ele dizia: compartilhem essa graça que vocês receberam da intimidade, a graça da conversão, de um gosto maior pela palavra, compartilhe a graça do batismo no Espírito com toda a igreja. Então isso é muito bonito, porque nos remete, padre, a uma reflexão nossa, pessoal. Eu, enquanto membro do movimento, enquanto carismático, o que eu deixei de fazer? Porque a renovação carismática sou eu, é o Senhor, é cada um de nós que somos membros, é muito mais que uma estrutura. Aonde eu relaxei na minha intimidade, aonde eu relaxei na minha vida de conversão diária, pessoal, aonde eu deixei de ter um contato diário com a palavra. Isso é muito importante que o Senhor traz aqui para nós, que leva a gente também a refletir no nosso ser carismático, no nosso ser membro de uma corrente de graça dentro da igreja. O que me chama a atenção também, no livro, o Vinícius ele fala assim, padre, acerca dos carismas. Ensina-nos o catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 800. E aí faz uma menção dizendo: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade do corpo de Cristo. Me chamou a atenção isso no livro, porque o carisma é uma ferramenta, né, padre? Uma ferramenta de trabalho. E aí eu me lembrei, por exemplo, do médico. Se o médico ele não cumpre lá os seus estudos acadêmicos, ele não vai saber usar nenhum bisturi, nem dar uma receita, porque ele vai usar aquela ferramenta de maneira errada. No nosso caso, a nossa ferramenta são os carismas. Se a gente não usa esses carismas de maneira correta, acolhendo e reconhecendo que é um dom, que é uma graça, que é um presente de Deus para a igreja, a gente acaba utilizando esse bem, que é uma coisa boa, de maneira equivocada, errada, achando que para a vitalidade apostólica e para a santidade do corpo de Cristo. Não é? Então, me chamou muita atenção isso. E aí ele fala mais uma coisa aqui, ele diz assim, padre, também o Concílio Vaticano II ensina que o Espírito Santo, que opera a santificação do povo de Deus por meio do ministério e dos sacramentos, concede também aos fiéis para exercerem esse apostolado, dons particulares. Ou seja, os dons carismáticos também santificam e ornam a vida da igreja. Isso é muito bonito, mas, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade, porque tem a ver com isso que o senhor acabou de falar, tem a ver com a nossa vida de intimidade com Deus, com a nossa conversão, com o amor à palavra de Deus, né? A vivência dos carismas, ele é uma dupla via. O Dom Giovanni, que pregou o nosso retiro essa semana, ele aplicava isso a nós, presbíteros, mas eu poderia aplicar isso a todos os batizados. Ele disse que nós precisamos ter, primeiro, o perfume de Cristo, e aí trazendo algo que o Papa Francisco diz também, e o cheiro das ovelhas, né? Então a gente precisa estar dos dois lados, né? Ter o perfume de Cristo, isso está na Sagrada Escritura, né? Então vai se pedir a nós que nós possamos exalar o bom odor de Cristo. Então, os carismas, ele precisa também fazer com que a nossa vida transmita esse bom odor de Cristo. Então, a gente precisa ter o perfume de Cristo. As pessoas precisam, a partir dos carismas que nós recebemos, que não é mérito nenhum da nossa parte, é graça, né? Uma coisa que é importante a gente sempre dizer: ninguém tem um carisma por mérito. Eu estou na igreja há tanto tempo, então eu merecia esse carisma, eu merecia fazer isso, eu merecia fazer, né? Não é. Eu estava lembrando, né, preparando também hoje, quando eu era lá do grupo de oração, eu tinha meus 12, 13 anos, e eu ajudava meu tio, o Adalberto, lá no retroprojetor. Naquela época era o retroprojetor, de botar transparência. E aí eu ficava olhando para o pessoal da música e falei: mas por que eles me chamam para cantar? Eu acho que eu tenho dom para cantar. E nunca me chamaram para cantar.
né? Então, assim, porque o Espírito Santo não suscitou em mim esse dom de cantar, né? Então, assim, não era para mim. E eu passei ali, né, os anos que eu estive no grupo de oração, ajudando a trocar folha do reto projetor. Eu não cantava, mas ajudava as pessoas a cantarem quando trocava lá a folha do reto projetor, né? Passava para cima ou para baixo, quando precisava voltar lá o refrão. Naquele momento, era a forma que o Espírito Santo me deu para servir. Mas naquele mesmo grupo de oração, onde eu queria cantar, Deus me chamou a ser padre. Então ele me chamou e me deu os carismas necessários, os dons necessários, para eu ser aquilo que ele queria de mim. Porque talvez ser cantor, né, estar lá no Ministério de Música, fosse só uma vontade minha. Por isso não aconteceu. Por isso não foi, né, de uma forma ali visível, realizado aquilo que estava no meu coração. E aí, então, o Senhor nos dá carismas, para que nós possamos exalar no mundo esse bom odor de Cristo. É para isso que serve. É um instrumento, é um caminho que nos leva a ser esse outro Cristo para a humanidade. E, ao mesmo tempo, trazendo aí essa reflexão que o Papa Francisco gosta muito de fazer, de ter o cheiro das ovelhas, né, de estar próximo. Imagina lá um pastor com todas as suas ovelhas, que precisa pegar uma, botar no colo. Imagina aquele pastor que teve que ir buscar a ovelha que se perdeu. Que cheiro que aquela ovelha tinha. Trazer o cotidiano, trazer aquilo que é próprio da vida das pessoas, né? Ter o cheiro das ovelhas, estar em contato. E os carismas devem nos levar também a isso, né? A essa experiência do serviço ao outro, do cuidado àquelas pessoas que estão também como sinais de Deus na nossa vida, onde nós somos chamados a levar a todas as pessoas aquilo que nós recebemos. Então, você, né, que me ouve agora, você que participa dessa live, guarda isso no seu coração. Primeiro, né, o carisma deve te identificar com Cristo. Se o teu carisma, né, hoje vivido, te leva a se engrandecer, a se sentir melhor do que os outros, muitas vezes reclamar porque você não está fazendo aquilo que você deseja, é tempo da gente também fazer um sincero exame de consciência. Então, os carismas, os dons, são para o serviço do reino, são para nos identificar com Cristo, para nos fazer sentir sempre, também nós sentimos esse cheiro, o perfume de Cristo, né? O bom odor de Cristo. E, ao mesmo tempo, nos levar a estar com os outros, né? A ter cheiro de ovelha. Então, ele aplicou isso a nós, como disse, a nós padres, mas hoje eu quero aplicar isso a todo mundo. Que nós tenhamos sempre o perfume de Cristo e o cheiro das ovelhas. Porque quando a gente resgata aquilo que é próprio da renovação carismática, é isso também. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que nós somos diferentes. Nós fomos muitas vezes já taxados assim. É o grupo diferente da igreja. São os diferentões da igreja, é o povo carismático. De fato, é para isso que o Senhor nos chamou, para mostrar para todas as pessoas que nós queremos viver aquilo que é próprio. Claro, temos as nossas falhas, temos as nossas quedas, mas nós precisamos buscar todos os dias a efusão da graça, né? Precisamos pedir todos os dias o batismo no Espírito Santo. Então, precisamos ter perfume de Cristo e cheiro de ovelha. Essa frase é de Dom Giovanni Cripa, né, que pregou o nosso retiro essa semana, mas que seria bom a gente guardar também no coração. Para isso servem os carismas. Não é para nós, é para o outro, é para mostrar Cristo no serviço, naquilo que nós somos chamados, então, a fazer em nome do Senhor, nas formas mais simples, né? Porque no grupo de oração tem de todos os serviços, e a gente, dos modos mais simples, servimos ao Senhor, exalando o bom odor de Cristo e também tendo o cheiro de ovelhas. E é uma coisa bonita, padre, que também me faz lembrar aqui, que quando um grupo de oração ele cumpre aquilo que ele foi chamado a ser na igreja, gera o que aconteceu na vida do Senhor, uma vocação. Vocação acertada é vocação feliz. E não só do Senhor, o grupo de oração Luz de Cristo é um celeiro de vocação. Tem religioso,
tem religiosos, tem outros jovens que foram ordenados presbíteros, tem vocacionados em diversas novas comunidades. E como é bom a gente ver isso, fruto de uma experiência, claro, ajudou, né, a desenvolver o chamado, mas como é bom encontrar também nos nossos grupos de oração, com essa prática reiterada dos carismas, que vai fazendo a gente discernir qual é o nosso lugar na igreja. Tantas pessoas que passaram pelo grupo de oração e estão vivendo o batismo no Espírito Santo na catequese, na legião, no apostolado. Então, esse pedido do Papa Francisco, compartilhar com a igreja o batismo no Espírito Santo, de fato, já está acontecendo bem antes daquilo que o Papa já falava, porque existem pessoas Sim. que têm a vocação à renovação carismática e outras vão beber dessa fonte e vão continuar na sua pastoral, no seu movimento, vão fundar associações, etc. Né? E o importante quando você diz isso, e aí a gente citou concretamente o grupo de oração Luz de Cristo, né, que é conhecido na diocese inteira, porque era um dos primeiros, né, então tinha muita gente que ia para lá. Por que foi, né, e tem sido um celeiro de vocações? Porque ele só cumpriu a missão dele, de ser grupo de oração, aonde se pedia a efusão do Espírito Santo. Por isso foi um celeiro e tem sido um celeiro de vocações, porque ele só cumpriu o que era próprio da sua missão. O que a gente tem percebido também ao longo do caminho? Por que tem que resgatar coisas da identidade da renovação? Porque grupo de oração se tornou um monte de coisa, mas tem deixado de ser esse sinal da vida da igreja primitiva também, no tempo de hoje, né? É resgatar a experiência da igreja. O grupo de oração precisa ser grupo de oração, né? Não tem que ficar discutindo outras coisas, não tem que ficar fazendo outras coisas. É grupo de oração. Claro, da oração brota a ação, e aí a gente tem, né, todos os ministérios, e aí sempre se pergunta na renovação carismática, se faz caridade? Faz, né? Tem todo o trabalho, né, também da caridade. Aí eu me lembro, ainda naquela época, que os ministérios, né, o que a gente chama de ministérios hoje, eram as secretarias, né, Secretaria Marta, Secretaria Davi, Secretaria Marcos, né, e eram as secretarias que carregavam nomes que identificavam qual era a missão. Eu sinto saudade, né, de identificação de nome, né? Acho que o nome identifica bastante o que a gente realmente quer. E aí a gente percebia, quando falava, né, a Secretaria Davi, a Secretaria Marcos, a Secretaria Marta, e aquilo identificava o que cada um fazia, o que era próprio da identidade de cada secretaria, que hoje são os diversos ministérios, né? A forma de servir a igreja continua sendo a mesma, mas coisas ficaram para trás, coisas essenciais ficaram para trás. Então a gente precisa voltar a isso, fazer do grupo de oração somente grupo de oração, onde o Espírito Santo faz o papel dele e nós vamos ser apenas instrumentos, né, canais da graça. É o Espírito Santo quem conduz a vida dos nossos grupos e conduz a vida da igreja, né? Ele é a alma da igreja, retoma aí esse título atribuído ao Espírito Santo também. Maravilha, padre. Nossa, que partilha edificante. Padre, então, após esse resgate, não é, que o senhor traz aqui para nós, o que devemos fazer? Resgatou. E agora? Ó céu, ó vida, ó mar. O segundo passo, né, que é, então, o segundo verbo, é o guardar. Deus nos deu uma missão, já pelo batismo, de sermos pastores, todos nós. Todo batizado é chamado a essa vocação pastoral. E aí, como pastores, nós somos identificados também como sentinelas, aqueles que guardam, aqueles que protegem. Então, uma das nossas missões também, como renovação carismática, é guardar como sentinelas, como pastores, disso, né, que é mais valioso, né, e que Deus concedeu também a cada um de nós, que são os carismas. Guardar, mas não trancar. Né? Proteger, mas não fazer com que ele seja somente meu. Né? Nós precisamos ter aí, então, esse espírito criativo, guardando no nosso coração
aquilo que é próprio dessa moção, dessa efusão também do Espírito Santo. Então, lembramos aí, o Vinícius resgata isso também num texto dele, numa fala dele, aquilo que Pedro viveu na sua relação com Jesus, depois de ter negado o Senhor 3 vezes, ele ouve a pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? Os verbos em grego, também o Dom Giovanni trabalhou isso conosco, os verbos em grego são diferentes, né? O que Jesus usa e o que Pedro usa. Então, o guardar, que é o segundo verbo dentro desse resgate da identidade, é aquilo que ele vai confiar também a Pedro e confiar a nós. A partir do momento que nós recebemos um carisma, a partir do momento que nós recebemos um dom, ele é para o serviço. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu povo. Mas nós precisamos ter essa consciência de que só se dá essa vocação verdadeiramente de sentinelas, de pastores, daqueles que guardam o que é próprio da identidade também da renovação carismática, quem renova diariamente o seu amor pelo Senhor. Não há uma outra forma, né, de manifestar na nossa vida. Não dá para fazer as coisas de Deus sem amor. E quando a gente vai passando, né, ao longo do caminho, e nós vamos aí percebendo que falta alguma coisa, nós talvez precisamos voltar, e aí eu pegaria, quem tem a Sagrada Escritura, lá o livro do Apocalipse, capítulo 2, né, que a gente trabalhou isso bastante também. O capítulo 2 é a mensagem à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que a gente pode falar que é a igreja do amor esquecido. Que amor é esse? O amor que Deus um dia plantou também no nosso coração, que Deus colocou em cada um de nós, mas nós perdemos, né, na caminhada, né, com outras motivações, nós fomos perdendo. E é importantíssimo a gente mergulhar naquilo que o capítulo 2 do livro do Apocalipse nos fala. Essa igreja onde o amor foi sendo esquecido. E aí ele então vai dizer lá no versículo 5, algo que é para nós agora nesse tempo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiro passo para dar um novo rumo para a nossa vida é lembrar aonde a gente caiu. Lembra-te de onde caíste. Nós não gostamos muito, né, de lembrar das nossas quedas, né, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Né, não nos faz muito bem. Mas o Senhor nos pede para uma vida nova, para viver uma dinâmica nova na nossa vida, nós precisamos lembrar aonde nós caímos. Em Aparecida, na Conferência Latino-Americana, se falava muito de uma conversão pastoral, recomeçar a partir de Cristo. Se os bispos lá, naquela Conferência Latino-Americana, dizia que a igreja precisava recomeçar a partir de Cristo, foi porque eles perceberam que nós estávamos fazendo coisas sem Cristo. Se eles disseram a nós que era necessário uma conversão pastoral, então eles perceberam que nós estávamos vivendo uma pastoral, como dizia antes, sem ter cheiro de Cristo, sem ter o perfume de Cristo e sem ter o cheiro das ovelhas. Então, quando se fala da conversão pastoral, quando se fala que nós precisamos recomeçar a partir de Cristo, é isso também que se diz lá no versículo 5 desse capítulo 2 do Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste. Esse é o primeiro passo para uma verdadeira mudança. A igreja toda, né, ao longo do tempo, precisou fazer essa experiência. O Papa Francisco tem nos ajudado também no seu ministério a lembrar aonde estão sendo as nossas quedas, o que nós estamos caindo, o que nos faz cair. Então, lembra-te, pois, de onde caíste. Segunda coisa, arrepende-te. É preciso se arrepender. Não há novo caminho sem arrependimento. Pedro precisou ouvir 3 vezes do Senhor: Pedro,
tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por quê? Porque ele precisava se arrepender das 3 vezes que ele também negou o Senhor. Arrepende-te e retoma as tuas primeiras obras. Ou então, volta ao teu primeiro amor. Então é preciso voltar. Então, o Senhor quer nos dar de novo uma missão. O Senhor quer conceder a cada um de nós. E aí, então, esse momento, né, que o anjo fala à igreja de Éfeso, nós precisamos também entender que ela fala à nossa igreja hoje. Recomeçar a partir de Cristo. Guardar a verdadeira identidade como nosso maior tesouro de sermos essa igreja que é resgatada pelo amor. Jesus poderia ter chegado para Pedro, apontando o dedo, julgando, condenando, mas não. Ele simplesmente pede uma nova prova de amor. Pedro já tinha dado antes. Senhor, onde tu fores, nós iremos também. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Pedro deixou a barca, deixou as redes. Eram provas de amor, mas coisas foram sendo perdidas. E ali naquele momento ele é chamado a guardar. Guardar o que há de mais precioso também, mas resgatado pelo amor. Então, lembrar onde caiu, voltar atrás e ali, então, a gente poder perceber. Tem um ícone belíssimo que me faz rezar bastante, que é um retrato de São Pedro, né, recolhido, sentado no chão, chorando, depois de ter traído Jesus 3 vezes. Será que nós temos chorado também, depois de perder a nossa identidade como povo de Deus? Será que a gente tem chorado também, angustiados, porque em algum momento a gente deixou de exalar o bom perfume de Cristo? Então, a gente precisa voltar, resgatar, para poder, então, guardar na nossa vida aquilo que é próprio também da nossa identidade cristã, né? E que vem por uma efusão constante do Espírito Santo. Então, seria esse segundo verbo, que é o guardar. Guardar a identidade a partir desse resgate que o Senhor tem, dá o pontapé inicial, podemos assim dizer, né? É Ele quem quer resgatar aquilo que é essencial também na nossa vida. Nós apenas nos deixamos conduzir por Ele, né? Nós apenas nos deixamos levar por aquele que sabe quais são as nossas verdadeiras necessidades. Então, um pouquinho dessa dinâmica também para a nossa vida, a gente perceber o quanto, para, de fato, viver essa identidade da inovação carismática, a gente precisa voltar às primeiras comunidades. Não dá para entender a nossa missão hoje, como igreja no mundo, sem olhar para as primeiras comunidades, sem olhar para aquilo que, de fato, foi o pontapé inicial do que hoje nós chamamos também Igreja Católica. Então, o princípio de tudo é a efusão do Espírito Santo. É essa ação do Espírito que foi prometido pelo Senhor. Mais uma vez, você que tem aí a Bíblia na mão, possa pegar no livro de Atos dos Apóstolos. E ali a gente vai, então, perceber o que, de fato, é essencial para a nossa vida, para a nossa identificação com aquilo que o Senhor desejou para a sua igreja. Então, os 2 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos fala muito daquilo que nós estamos trabalhando essa noite também. Então, a partir desses 2 primeiros verbos, resgatar e guardar. E aí, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, lá no versículo 8, há uma promessa. É uma promessa que se realizou, porque tudo aquilo que Deus promete acontece. E no versículo 8 do capítulo 1 de Atos vai dizer: mas descerá sobre vós o Espírito Santo,
e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Então, o Espírito descerá sobre vós e vos dará força. Então, o que move a gente não é simplesmente a nossa vontade, não é simplesmente o nosso querer. Então, o Senhor prometeu nos dar esse Espírito Santo, esse Espírito que foi derramado sobre a igreja naquele momento em que, depois da ressurreição, a comunidade precisou se manter unânime na oração, perseverante na oração. Então, capítulo 1, versículo 8 de Atos: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Por isso nós pedimos o batismo no Espírito Santo, para que ele nos dê a força, para que ele nos dê esse impulso que é necessário para viver a nossa vocação. Já no capítulo 2, começa-se a falar de toda a vida da comunidade que já estava se organizando, mas lá, então, a partir do versículo 1, se fala daquele dia que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo. Uma das grandes motivações sempre em grupo de oração são os cenáculos. A gente sempre, em grupo de oração, vamos formar pequenos cenáculos, quando tem uma vigília, quando tem um seminário. Formar cenáculos não é só formar grupinhos de pessoas. Até agora, por causa da pandemia, a gente não pode aglomerar tanto. Mas os cenáculos não é apenas um aglomerado de pessoas. Não é apenas corpos que estão ocupando ali um espaço em conjunto. Não. É um lugar onde se fará uma experiência de um novo batismo no Espírito Santo. Então, no seu grupo de oração, quando se pede para fazer um cenáculo, a motivação que está por trás disso não é apenas dinamizar o grupo para que um ore pelo outro. Não é somente algo externo, mas precisamos ir com o coração para aquele momento, como o capítulo 2 de Atos vai nos dizer, que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, essa experiência de Pentecostes é uma experiência que pode ser vivida todos os dias. Já há muito tempo se fala que nós precisamos pedir um novo Pentecostes. E por que precisamos pedir um novo Pentecostes? Porque a igreja é sempre renovando, ou seja, ela precisa sempre ser renovada, mas não pelas nossas ideias, não pelos nossos planejamentos, não simplesmente pelas agendas que nós fazemos a cada final de ano. E a gente, quando olha para esse ano de 2020, a gente se pergunta: aonde está a nossa agenda pastoral? Aquela que nós fizemos na Assembleia Paroquial o ano passado, aquela que nós fizemos também nos nossos grupos de oração, aquela que nós fizemos enquanto diocese. Aonde foi parar a nossa agenda pastoral? Deus mudou tudo de uma hora para outra. Eu lembro que no encontro que estive em Roma, onde o Papa Francisco também esteve, foi um encontro internacional da renovação carismática, ele pedia isso. Éramos 52 mil pessoas no Estádio Olímpico de Roma. E ele dizia com uma frase muito simples: renovação carismática precisa deixar Deus ser Deus. Ou seja, Deus precisa fazer a parte dele. Nós somos apenas colaboradores. Então, quando os discípulos se reuniram naquele cenáculo, eles estavam pedindo também que o Espírito Santo pudesse impulsionar e que Deus fosse Deus. Eles sabiam que precisavam fazer, porque já tinham feito antes. Precisavam levar a palavra de Deus a todas as pessoas, pregar o evangelho a toda criatura, curar os doentes, perdoar os pecados, trazer de volta os cativos. Eles já tinham recebido essa missão. Mas Jesus confirma, Jesus dá de novo esse mandato, dizendo: vocês precisam do Espírito Santo, que dá força para continuar aquilo que vocês já faziam. Então, quando nós pedimos
o Espírito Santo, é justamente para fazer talvez a mesma coisa que a gente já esteja fazendo, mas não mais só do nosso jeito. Não apenas com aquilo que nós concebemos como ideia e julguei. É bom fazer, então eu vou fazer. Não, é preciso que o Espírito Santo nos dê força para fazer aquilo que realmente Deus quer de cada um de nós. E aí no versículo 42, do capítulo 2 de Atos, nós percebemos como que era a vida da comunidade do ressuscitado. E qual é, né, a identidade daquela comunidade, que é a identidade também para nós como Renovação Carismática Católica. O que aquilo tem a dizer para nós hoje? Por que nós estamos falando de resgatar a identidade? Mas resgatar a partir de onde? A partir daquilo que está descrito aqui na palavra de Deus. Então, a partir do versículo 42 do capítulo 2, diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a primeira coisa é o ensinamento da igreja. Nós não podemos ser renovação carismática sem estar atentos àquilo que diz a igreja. Nós somos obedientes ao Papa, nós somos obedientes aos nossos bispos, e se alguém não é, precisa pedir essa verdadeira conversão. Nós somos a Igreja de Cristo, e nós precisamos perseverar na escuta da doutrina, o ensinamento dos apóstolos. Então, o magistério da igreja norteia toda a vida da renovação carismática. Eles eram também perseverantes nas reuniões em comum, que eram os encontros que eles faziam também para celebrar a Eucaristia. O ágape fraterno, primeiro nome dado à Eucaristia, o que temos como missa hoje, as reuniões comuns, momento que eles se reuniam. E não eram momentos fáceis. Se reuniram muitas vezes em meio a tensões, por causa da perseguição, mas eles eram perseverantes. Eles se reuniam mesmo quando as coisas pareciam muito difíceis. E aí eles eram, então, perseverantes na fração do pão, na celebração da Eucaristia e nas orações. Então, essa é a identidade da igreja, essa é a identidade da renovação carismática, porque a renovação carismática é igreja católica. E aí eu trago aqui uma fala do Van Dijk, né, que é coordenador, então, lá do grupo de oração. Ele dizia sempre isso, e eu guardei no meu coração. Se um dia, né, por acaso, né, se um dia a renovação carismática deixar de existir, eu continuarei sendo católico, eu continuarei sendo igreja, porque nós não somos à parte, nós não vivemos uma outra igreja, não, nós vivemos movidos pelo Espírito Santo dentro da igreja católica. Nós recebemos essa moção de ser um sinal também dessa manifestação do Espírito que nos batizou, do Espírito que foi derramado com abundância sobre nós. Então, por isso que eu estou falando de resgatar a identidade da igreja para entender qual é a identidade da renovação carismática. Porque não pode ser uma coisa diferente da outra. Não dá para ser. Não dá para entender a renovação carismática com identidades, porque quando a gente tem uma digital, né? Cada um de nós temos uma digital. Mas a digital da renovação carismática é essa que está aqui nesse versículo 42. A identidade de outros movimentos, de outras pastorais, de outros grupos, de outras associações, deve ser isso que está descrito nesse único versículo do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Cada um de nós, indivíduos, temos uma digital, mas cada movimento da igreja, cada grupo, cada associação tem apenas uma digital, apenas uma identificação, porque todos nós somos a mão de Deus. Eu entendo isso, né? E esse é o entendimento que vem no meu coração. Nós temos uma única identidade. Fazemos diferentes. Os dedos da mão são diferentes, cada um tem um tamanho, cada um tem uma função, cada um vai agir, né, de um jeito,
mas nós somos a mão de Deus no mundo. E a identidade, o que nos identifica, a nossa digital, é o que está escrito aqui nesse versículo 42. Perseverantes na doutrina dos apóstolos, nas reuniões comuns e na fração do pão e na oração. E aí, então, a partir disso, eles foram movidos a sair e a viverem a dinâmica missionária da igreja, que é o papel que a renovação carismática precisa assumir sempre. A renovação precisa ser missionária, ela precisa ser testemunha do ressuscitado, ela precisa levar aos outros a boa nova da salvação. E aí, quando a gente fala de carismas, são dons de Deus, a gente olha para aquilo que Pedro vai viver no capítulo 3, aí dos Atos dos Apóstolos, quando eles vão até o templo para rezar, e naquele momento eles encontram ali um homem coxo de nascença, que estendeu a mão para eles, que naquele momento pedia esmolas. E Pedro e João vão reconhecer naquele momento, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar. É o carisma, é o dom, é reconhecer que nós não temos ouro nem prata, mas nós temos algo muito mais precioso, aquilo que nós guardamos. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E que não era de Pedro, e que não era de João. Por isso ele vai dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso é carisma. É saber que nós temos um dom, nós temos uma graça que age na nossa vida, mas sempre agimos em nome de Jesus Cristo. Então, se a gente quer entender a identidade da renovação carismática, como disse, que é a identidade da igreja, nós precisamos voltar os nossos olhos para a experiência das primeiras comunidades. Nós precisamos olhar de novo para isso. Não dá para ser renovação carismática sem entender como que se deu o princípio da igreja carismática, porque toda a igreja, ela é carismática, toda a igreja está envolta nessa graça dos carismas que foram dados, o carisma de perdoar, o carisma de curar, o carisma de estar a serviço dos pobres. A gente vai ver mais adiante nos Atos dos Apóstolos, quando estavam lá pregando, mas tinham os pobres e que precisavam também ser servidos, então vamos escolher mais gente, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. E foi sendo feito. A gente tem sempre isso na igreja, aqueles que se destinam à caridade, aqueles que se destinam à pregação, aqueles que se destinam a diferentes ministérios, mas todos eles têm uma única digital, que é a digital de Deus. O que nos identifica é ser mão de Deus no mundo. E aí eu me lembro quando o Papa Francisco fez um cardeal que cuida da caridade em Roma, lá no Vaticano, e no envio dele para a missão, para aquilo que ele iria fazer, o Papa Francisco disse, eu não posso sair às ruas de Roma para estar com os pobres. Ele gostaria de fazer, mas não dá. Eu não posso sair dos muros do Vaticano para estar junto com os pobres, mas você vai ser a minha mão estendida em direção àqueles que mais necessitam. Quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, Deus falava isso também para nós. Você vai ser a minha mão estendida para tocar o mundo. E aí Deus nos dá carismas, nos dá dons, nos faz viver diferentes ministérios, serviços para a edificação da igreja. A edificação da igreja. Então, precisamos guardar aquilo que nós resgatamos, que é a identidade da renovação carismática, que é a identidade da igreja, daquilo que nós, então, entendemos como bem mais precioso também para a nossa vida. E aí a gente pede sempre essa graça. Como que eu posso, todos os dias, ser de novo batizado no Espírito Santo? Tendo coragem de pedir. Eu dizia isso na oração inicial. Muitas vezes a gente não pede um novo batismo no Espírito Santo,
Porque a gente tem medo de mudar. O Papa João 23, quando pediu o Concílio Vaticano II, foi um homem que não teve medo da mudança. E quando lá o bispo que estava responsável por iniciar os trabalhos perguntou a ele, né, para quando? Daqui a um ano, daqui... Não, para a semana que vem, né, vamos dizer assim, o mais rápido possível. Para quando que a gente está deixando essa mudança que a gente precisa fazer na nossa vida? Então, a gente precisa resgatar, e é o Espírito Santo quem vai fazer isso também. Com isso, um pouco do segundo ponto, né, o resgatar e o guardar a identidade. Padre, muito importante, né? Caiu aqui a minha conexão, mas eu estava acompanhando tudo isso que o senhor traz, porque a alma da renovação carismática católica, do movimento eclesial, é o grupo de oração. Então, esse espaço privilegiado, onde a gente utiliza reiteradamente os carismas, é ali no grupo. Mas os carismas, ele não serve só para a gente usar ali no grupo, é para a nossa vida pessoal, né? No relacionamento conjugal, o marido pode ter uma palavra de ciência para tratar melhor a esposa, ou Deve o esposo ter, tratar né? melhor, né? Deve, né? No trabalho, então na ação pastoral. Então a vida carismática, o uso dos carismas, ele não é só ali para dentro do ambiente comunidade, grupo de oração. Padre, o senhor falou um pouquinho para nós como podemos resgatar a identidade, após esse resgate que devemos fazer, e como tornar conhecido aquilo que nos identifica, não é? Como que a gente faz para tornar conhecido? Porque São João Paulo II falou isso, que a renovação carismática possa ser um instrumento na igreja de um salto renovado de oração, de santidade e de anúncio. E Papa Francisco vem dizer, olha, vocês precisam compartilhar esse presente que vocês receberam com a igreja inteira. Nesse tempo de pandemia, de isolamento, também aqui entra algo que é muito próprio da sua tarefa confiada pela igreja, como assessor, como nós, de Renovação Carismática Católica, podemos tornar conhecido aquilo que nos identifica. Quando alguém entra num grupo de oração, como que a gente faz para identificar? Esse grupo aí é da Renovação Carismática Católica. Acho que uma das coisas principais, e que não é algo que a gente planeja para fazer à destra, né, para fora, mas é algo que brota de dentro de nós, que é a alegria. Eu acho que uma das identificações de um grupo de oração é a alegria. Às vezes a gente vai a grupo de oração, pelo menos, né, em alguns que eu já passei por aí, há tanto marasmo, né? Gente para baixo, né? O negócio não vai, né? Não tem alegria, mas não é simplesmente uma alegria de bater palma, de cantar, de louvar, de levantar braços. Não, é a verdadeira alegria de ser de Deus. É a alegria que é transmitida, muitas vezes, sem dizer absolutamente nenhuma palavra. Mas a gente fala agora do terceiro verbo, que é propagar. E aí eu falo disso. A primeira forma de propagar essa identidade da renovação da igreja é a alegria. Então a gente precisa partilhar, a gente precisa fazer multiplicar, a gente precisa fazer ecoar, tornar conhecido, proclamar sobre os telhados. A Sagrada Escritura nos diz isso, que nós precisamos proclamar sobre os telhados. A gente precisa falar, precisamos ser arautos dessa boa nova, anunciadores da palavra de Deus. E aí existem muitas formas, né? O princípio de tudo é, de fato, o grupo de oração. Ali a gente começa a agir de acordo com aquilo que o Espírito Santo também nos impulsiona. Mas a gente tem sido movido pelo Papa Francisco, desde que ele assumiu o seu pontificado, de ser uma igreja em saída. E tem sido um sinal muito bonito da renovação carismática as propostas de ser uma igreja em saída. Grupo de oração nas praças, momentos dentro dos cenáculos, dentro dos congressos, dentro de vários momentos em que a igreja sai, faz uma procissão, faz uma caminhada, faz uma missão, né, em preparação ao retiro nosso aqui de Carnaval, uma missão. O que a gente tem feito? Agora, dentro desse tempo de pandemia,
a gente redescobriu as redes sociais como canais onde a gente poderia, de fato, usar para transmitir essa boa nova da salvação. Nós fizemos das redes sociais, e corri até o risco do Facebook cortar muito do tempo até das transmissões, a gente começou a usar mais, né? Coisa que a gente não usava antes, né? Transmissão ao vivo, seja para fazer um grupo de oração, seja para transmitir a missa, seja para rezar o texto, seja para fazer uma adoração. Nós, como Igreja Católica, redescobrimos o valor da internet, das redes sociais, nesse tempo de pandemia. E a gente tem visto a renovação carismática viva nesse tempo de pandemia, porque assumiu nas redes sociais o seu papel de ser uma igreja em saída, mesmo não podendo sair de casa. Então a gente foi percebendo isso também, que a gente começou a proclamar a Boa Nova de um outro jeito, né? Você, Joel, tem feito, né, da sua casa, né, transmissões diárias, né? Às vezes está aí a esposa, né, a filha também aparece em alguns momentos, mas são sinais desse novo tempo, né? A gente redescobriu isso. Eu relutei muito, o pessoal da comunicação, da renovação, sempre briga comigo, porque eu fujo, né, de gravar vídeo, eu fujo de gravar entrevista, né? Toda vez que tem alguma coisa, vamos gravar um vídeo, aí eu fujo, né? E vou para outro lado e fujo da comunicação. Mas nesse tempo de pandemia, a gente se redescobriu comunicadores, né? A gente se redescobriu comunicadores e a gente se percebeu necessitado. Ou eu comunico, ou a igreja vai se fechar, né? Então, são mensagens diárias que a gente tem enviado pelo WhatsApp, são textos que a gente reza, são as transmissões de missa, e a renovação carismática tem feito muito esse papel. Outros movimentos estão também fazendo, não na mesma intensidade que a renovação carismática tem feito. Não somente a nossa diocese, mas outras dioceses também estão fazendo isso. Então, o terceiro verbo é esse propagar, é partilhar, é multiplicar, é fazer ecoar, é tornar conhecido. Muitas vezes, sobretudo no início da renovação carismática, parecia igreja de gueto, né? Era tudo fechado, muito restrito, depois foi se ampliando, foi se tornando mais conhecido. Mas por que nós muitas vezes éramos um grupo fechado? Por que muitas vezes até se fazia grupo de oração fora do espaço da igreja? Coisa que eu sempre bato na tecla. Grupo de oração tem que ser dentro da igreja, né? Não é em salinha, não é em lugar separado, porque nós estamos ali como mão de Deus estendida. Então, para propagar, é o espaço da igreja que precisa ser usado. No mesmo lugar onde se celebra a Eucaristia, se pede a efusão do Espírito Santo, se pede o batismo, porque era assim que acontecia nas primeiras comunidades. Não era em salinha separada, não era em lugarzinho escondido, não. No mesmo lugar onde eles celebraram a Eucaristia, ali veio sobre eles o Espírito Santo. Então, a missão da igreja é essa, e aí a gente entende a renovação carismática dentro dessa dinâmica da vida da igreja. Uma igreja em saída, uma igreja que promove aí uma movimentação de um jeito diferente. Nós somos caracterizados como esse povo feliz, esse povo alegre, que está sempre abraçando, né, sempre dizendo um para o outro, e às vezes alguns falam assim, esse povo só sabe dizer que Jesus te ama e eu também. De fato, é uma identidade nossa dizer isso. É abraçar, olha para o teu irmão que está do lado, dá um abraço nele, cutuca o seu irmão. São coisas que fazem parte, né, da vida da renovação carismática, mas justamente para dizer nós somos assim, nós somos marcados pela alegria. E a alegria, eu trago isso como princípio de tudo, porque aonde há renovação carismática, há alegria, né? E essa alegria que vai sendo transmitida. Mas aí tem outras formas, né, através do grupo de oração, através de tarde de louvor, música nas praças, a oração do texto também em vias públicas, e tantas formas, né, que a gente foi encontrando aí, e há uma variedade de coisas que a gente fosse elencar, né, seria uma lista enorme, porque a nossa criatividade é imensa, mas a força do Espírito Santo é muito maior, e a gente já fez coisa que nós não julgávamos ser capazes de fazer, mas só fizemos porque o Espírito Santo nos deu a ajuda necessária para poder fazer. Então, ao longo do tempo, a gente foi percebendo
quais são as necessidades do agora e para que eu sou chamado como renovação carismática também. Então, qual é a minha missão? Qual é a minha identificação quando digo eu sou da renovação carismática católica? E aí a gente entender essa alegria que nos acompanha, é uma alegria, né, que faz parte aí de todos aqueles que conhecem a Jesus. São Francisco dizia que não pode ser triste alguém que fez o seu encontro com Cristo. Não pode haver tristeza no coração de quem fez essa experiência de conhecer Cristo. E aí, então, a gente precisa entender isso como um dos primeiros passos para a transmissão, para a propagação daquilo que é próprio da renovação carismática. As atividades externas, como disse, arrastões, grupo de oração, texto na praça, missões, tudo isso são coisas que a gente foi vendo necessário dentro de cada tempo. Como foi agora, fazer transmissões ao vivo, né, esse bate-papo que nós estamos fazendo agora, são coisas desse tempo e que nós precisamos aproveitar para o futuro também. Tem coisas pela frente aí que a gente vai precisar fazer online, cada um na sua casa, né, sendo essa igreja que está reunida num grande cenáculo, cada um no seu espaço, mas todos unidos num só coração. Então, essa identificação, terceiro verbo, então, que seria o propagar, dentro dessa proposta do triênio, né, daquilo que nós estamos trabalhando também como renovação carismática no Brasil inteiro. Maravilha, padre. Nós já estamos chegando quase ao finalzinho da nossa live. Tantos irmãos que não dá nem para ler, porque é tanta coisa que está chegando aqui, né? Tantas mensagens. Então, eu queria saber, o senhor quer colocar mais alguma coisa dentro daquilo que o senhor preparou? Tem alguma coisa que o senhor julga que faltou, que o senhor queira partilhar conosco? A gente tem mais 5 minutinhos. Sim, a última coisa que eu gostaria de falar é relembrar tantos que deram a sua vida pela renovação carismática na nossa diocese. Pessoas que foram importantíssimas, algumas delas agora já estão no céu, mas que foram fundamentais para a gente entender a identidade da renovação carismática. Então, a gente quer também trazer presente isso. Pessoas que se desgastaram. Uma frase também que eu guardei no meu coração, que foi dita agora no nosso retiro, o bispo dizia que estar na linha de frente é sempre mais difícil. Quem é coordenador, seja do grupo de oração, seja do conselho diocesano, seja de um ministério, estar na linha de frente é sempre difícil. E aí, então, ser canal desse Deus que nos pede, muitas vezes, a estar na linha de frente. Tem muitas pessoas que fogem, né, de estar na linha de frente, querem ficar como secundários. Mas quando nós assumimos isso, né, de estar na linha de frente, a gente entende o quanto é difícil, mas a gente é apoiado pela graça. Aí a gente olha também quantas pessoas desistiram da caminhada, quantas pessoas deixaram de participar de grupo de oração, porque o que realmente motivou aquelas pessoas a estarem ali? O que levou aquelas pessoas a conhecerem em algum momento a renovação carismática? Mas aí eu digo agora para muitos de vocês que estão nos assistindo, por que você não desistiu? Por que você não ficou pelo caminho? Porque você também já encontrou grandes dificuldades de estar, seja na renovação carismática, seja na igreja. Então, nós só não desistimos porque nós temos uma força extraordinária que está nos impulsionando. Como diz lá Atos dos Apóstolos, recebereis o Espírito Santo que vos dará força. Então é que eu trago presente pessoas que foram importantes na nossa história, que nos precederam, né, aí também nessa caminhada, e que hoje já estão no céu, intercedem também pela nossa missão, mas por vocês que passaram momentos muito difíceis na renovação carismática, no trato com a sua paróquia, né, e aqui nas relações também com as lideranças da paróquia, mas vocês não desistiram, porque realmente estavam batizados no Espírito Santo e a força que receberam impulsionou para chegarem até hoje. E muitas pessoas dão testemunho disso. Eu só não desisti, eu só não deixei tudo porque eu era impulsionado por algo muito maior. E aí muitas vezes a gente percebe que pessoas estão sendo arrastadas pelo Espírito Santo para que continuem também a sua missão. Então eu louvo a Deus
por tantas pessoas que estão fazendo a história da renovação carismática também na nossa diocese, impulsionadas por essa força do alto, que é o Espírito Santo. Então, eu agradeço a você que não desistiu, a você que não se deixou abater também quando esteve na linha de frente, mas se sentiu impulsionado pelo Espírito Santo. Obrigado, Joelso, pelo convite, obrigado por essa oportunidade, obrigado você, né, que participou. Temos aí 73 pessoas, 72 agora online, né, acompanhando. Obrigado você que dedicou esse tempinho também a participar desse momento, desse bate-papo. Que Deus possa nos impulsionar e levar sempre mais adiante as boas obras que Ele começou e nós ajudamos a realizar. Nossa, Padre, nós é que agradecemos o seu carinho, sua disponibilidade. Sabemos que o senhor acabou de sair de um retiro, né? E como é bom poder ouvir essas palavras de um sacerdote, né, da igreja, impulsionando a renovação carismática, que é a igreja com a igreja e sempre junto com a igreja. Muito importante essa reflexão, esse bate-papo. Depois o senhor vai ter oportunidade de ver, né, os comentários, mas muitos irmãos aqui estão agradecendo, dizendo amém, que bênção de live, e que alegria ter o senhor como padre, depois como amigo e depois como assessor também, que a gente, isso é muito importante para nós, cristãos católicos. Nós temos um padre que a gente pode, né, partilhar as nossas dificuldades enquanto movimento, né, um assessor que é próximo, que é junto conosco, quando precisa corrigir, pega o cajado e corrige mesmo, mas quando precisa impulsionar, impulsiona. Isso é bom, né, porque nos mantém no caminho certo, no caminho que a igreja orienta. Então, muito obrigado por estar junto conosco nesse momento de partilha. E peço também ao senhor que tem tantos pedidos aqui, padre, de pessoas que estão doentes, servos de grupos de oração que nesse tempo estão passando por tantas realidades delicadas, que o Senhor conduza esse finalzinho de oração por nós, por favor, e nos dê a bênção de Deus. Isso, então logo depois que eu terminar também essa live, eu vou rezar o texto online, né, que é o texto da Chama de Amor. Então quem quiser depois pelo meu Facebook vai poder aí rezar junto o texto, finalizando também essa noite, né? Então a gente termina essa live, aí eu vou ligar então para a transmissão da oração do texto. Eu quero rezar na companhia de vocês também, então podem entrar lá no meu Facebook e rezar comigo o texto da Chama de Amor, que é também esse pedido. Nossa Senhora, nesse movimento, pede que a gente distribua a chama de amor do seu Imaculado Coração. E é essa graça que nós queremos pedir no final dessa live também. E aqueles que quiserem, como disse, rezar comigo, daqui uns minutinhos eu vou entrar ao vivo também pelo Facebook para rezar o texto e aí poderá acompanhar também esse momento de oração. Então, finalizamos rezando uma Ave Maria, a mãe de Pentecostes, a mãe da comunidade que recebeu a primeira efusão do Espírito, aquele batismo no Espírito Santo, que nos acompanhe na noite de hoje, que nos ajude sempre nessa caminhada. Nossa Senhora sempre foi uma grande companheira da renovação carismática, que a gente não entende, né, nem a igreja, nem a renovação carismática sem Nossa Senhora. Então, por você que pediu oração, por tantos doentes, né, por você que anda meio desanimado, que Nossa Senhora possa estar contigo também nesse momento, porque ela caminhou com aquela primeira igreja desanimada, preocupada, abatida, e ela também ajudou a se levantar. Ela ajudou a soprar para o fogo do Espírito Santo se acender. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço fraterno e até breve. Amém, Padre. Muito obrigado. Quero pedir aos irmãos que estão aí na live que curtam a nossa página, compartilhe esse momento, né, com seus contatos e também se inscreva lá no nosso canal, no YouTube. Né? Queremos iniciar aí no dia 15 de agosto a nossa Quaresma de São Miguel, fazendo a transmissão pelo YouTube. Então você é nosso convidado. Se inscreva lá no canal.
Tchau, tchau. Obrigado, padre. Deus abençoe. Até a próxima. Até.